Na semana seguinte à fertilização, o óvulo fecundado avança até o útero. Ele agora se chama blastocisto e é menor que a cabeça de um alfinete. Em poucos dias, as células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde então sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É a nidação. Na 5ª semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma, e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto, o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na 9ª semana, o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas. É incrível como uma única célula pode se transformar tão rápido na inconfundível silhueta de um bebezinho. Com 10 semanas de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma noz. Ele está passando de embrião a feto. O rosto está formado e começam a surgir os botões dentários, que virarão os dentes. A partir de agora, os órgãos crescem rápido. A membrana que ele tinha entre os dedos já sumiu. As unhas e as impressões digitais estão em formação. O bebê abre e fecha as mãos e contrai os dedos dos pés. Graças aos reflexos e aos músculos, o bebê se mexe bastante. Mas só dá para sentir os chutes dentro da barriga por volta das 20 semanas de gestação. A pele do bebê ainda é transparente e permite ver os órgãos. O cérebro, o sistema nervoso e o intestino estão crescendo. O fígado produz glóbulos vermelhos para substituir a vesícula vitelínica, que vai desaparecer. O cordão umbilical tem muito trabalho. O oxigênio e os nutrientes chegam ao bebê por uma veia. Depois, o sangue volta para a placenta por 2 artérias do cordão. Na 12ª semana, os rins produzem urina. O bebê faz xixi no líquido amniótico e depois engole esse líquido de novo. Na semana 14, os olhos e as orelhas do bebê estão no lugar certo. Ele faz até caretas. Está começando o 2º trimestre da gravidez. Para muitas mulheres, é o período da gestação em que elas se sentem melhor. Entre 15 e 20 semanas, o bebê dobra de tamanho. À medida que o corpo cresce, o sistema nervoso amadurece rapidamente, conectando o cérebro ao resto do corpo. Os nervos saem do cérebro e passam pelo tronco encefálico até chegar à coluna. De lá, se estendem aos membros. O esqueleto do bebê também está em transformação. A cartilagem, antes macia, começa a endurecer e virar osso. Esse processo de enrijecimento acontece primeiro nos braços e nas pernas.
O desenvolvimento sensorial acelera. O cérebro do bebê está designando áreas especiais para olfato, paladar, audição, visão e tato. Agora o bebê já consegue ouvir as batidas do coração da mãe, assim como sua voz. É hora de ler ou cantar em voz alta. Alguns bebês nessa fase até chupam os dedos. Com cerca de 18 semanas, as mães entram em uma das fases mais emocionantes da gravidez, a de sentir os movimentos do bebê. As mexidas de braços e pernas podem a princípio parecer leves coceguinhas, mas ficarão mais fortes e frequentes a cada semana. Na 20ª semana, o bebê pesa cerca de 280 gramas e mede uns 25 centímetros da cabeça até o calcanhar, mais ou menos o tamanho de uma cenoura. Esta semana comemora um importante marco: metade da gravidez já passou. Entre as semanas 21 e 27, o tato do bebê se desenvolve, assim como suas impressões digitais. Quando a mãe passa a mão ou aperta levemente a barriga, muitas vezes sente o bebê se mexer ou dar um chutinho de volta. O bebê gosta de tocar e sentir o próprio rosto ou qualquer outra coisa a seu alcance, como o cordão umbilical. Daqui para frente, ele vai continuar experimentando suas novas habilidades. Com cerca de 23 semanas, o bebê já engole e em breve seus soluços ficarão perceptíveis. Esses soluços são uma parte absolutamente normal do desenvolvimento e podem ocorrer várias vezes ao dia. Os pulmões também estão formando milhões de minúsculas ramificações chamadas bronquíolos. Por incrível que pareça, o bebê está treinando a respiração. Através dela, ele põe líquido amniótico para dentro e para fora dos pulmões. Na 24ª semana, um bebê é capaz de sobreviver fora do útero, só que com grande ajuda médica. Na semana 27, as pálpebras do bebê se abrem por reflexo, mas ele ainda não enxerga. Os lábios estão formados e ele conta com pequenas papilas gustativas na língua. Seu peso é de cerca de 900 gramas e a altura de mais ou menos 37 centímetros. Agora só falta um trimestre para o bebê nascer. Aqui começa o último trimestre de gestação. Com 28 semanas, o bebê pesa pouco mais que 900 gramas. Seu peso triplicará até o nascimento e produzirá uma camada de gordura para ajudar a mantê-lo aquecido fora do útero. O esqueleto do bebê está endurecendo, mas os ossos do crânio ainda não se fundiram. Na hora do parto, eles vão se aproximar para a cabeça passar com mais facilidade. Bilhões de neurônios já existem para criar conexões cerebrais que serão essenciais no aprendizado dentro e fora da barriga da mãe. O bebê consegue abrir os olhos e visualizar a luz que passa pelo útero. Ele também ouve bem e é capaz de perceber conversas e música. Com a aproximação do parto, a pele do bebê perde pedacinhos do verniz caseoso, uma substância esbranquiçada que recobre todo o corpo para protegê-lo do líquido amniótico. O bebê engole alguns desses pedaços junto com outras secreções. Isso se transformará em suas primeiras fezes. Na 37ª semana, a pele está rosada e macia. O bebê não é mais tão enrugado e já tem a aparência de recém-nascido. Ele está ganhando uns 30 gramas por dia e pesa cerca de 2,7 kg. Se nascer agora, não será mais considerado prematuro. Preparando-se para o parto, a maioria dos bebês muda de posição e fica de cabeça para baixo até o momento de vir ao mundo.
Nas semanas antes do parto, o corpo produz menos progesterona e aumentam os níveis de outros hormônios. As prostaglandinas amaciam o colo do útero e a ocitocina provoca as contrações. As contrações do trabalho de parto são ritmadas e doloridas e vêm cada vez mais fortes. Os músculos verticais uterinos se tensionam e fazem o colo do útero abrir. Os músculos no alto do útero contraem e relaxam, empurrando o bebê para baixo. O tampão, uma camada de muco que fecha o colo do útero, pode ser eliminado alguns dias antes ou então no meio do trabalho de parto. Quando a bolsa rompe, o líquido amniótico escapa, às vezes em grande quantidade, às vezes aos poucos. O colo do útero começa a dilatar e ficar mais fino. Quando a dilatação chega a 4 centímetros, começa a fase ativa do trabalho de parto, com contrações mais fortes e frequentes. Com 8 centímetros, começa a parte mais dolorida do parto. A dilatação é considerada total quando chega a 10 centímetros e pode surgir aí uma grande vontade de fazer força. Isso quer dizer que começou a fase expulsiva do parto. A cada contração, o bebê desce mais. Os ossos da cabeça se aproximam para que ele passe pelo canal de parto, que é estreito. A cabeça do bebê fica visível por fora. Está chegando o grande momento. Com mais algumas contrações e um pouco de força, aparecem o rosto, os ombros e o resto do corpo. Na terceira e última fase do parto, a placenta se desprende e sai. O bebê começa a respirar sozinho e a incrível aventura do parto termina.